Queridos, vamos falar nesta noite sobre misticismo religioso no contexto da Igreja. Como bem falou o grande príncipe dos pregadores, o grande C.H. Spurgeon, há mais de 100 anos, a apatia está por toda a parte. Ninguém se preocupa em verificar se o que está sendo pregado é verdadeiro ou falso. Um sermão é um sermão, não importa o assunto. Esta ainda é a realidade de muitas igrejas em nosso século. O que é misticismo? Esta palavra pode significar muitas coisas, dependendo do contexto que está inserida. Por exemplo, se alguém gosta de orar muito ou de buscar de maneira enfática o poder de Deus, ele é denominado por alguns de místico. Vejamos uma definição de misticismo, do dicionário Aurélio. Misticismo, crença ou doutrina religiosa dos místicos. 2. Disposição para crer no sobrenatural. Místico. 1. Misterioso e espiritualmente alegórico ou figurado. 2. Relativo à vida espiritual e contemplativa. 3. Religioso. 4. Aquele que procura atingir o estado estático de união direta com a divindade. Misticismo. Conjunto de normas e práticas que tem por objetivo alcançar uma comunhão direta com Deus. O problema é que os místicos sempre exaltam a experiência em detrimento à palavra. É a atitude da pessoa que deposita sua confiança em algo que não existe, ou mesmo que exista é ineficaz. Exemplos: orixás e Iemanjá, ninfas, duendes, ídolos, amuletos, simpatias, água benta, óleo ungido, galho de arruda e sal grosso. Seu nome deriva do termo grego místicos, relativo aos mistérios. Estes eram religiões herméticas, somente reveladas aos iniciados, que deviam fazer voto de guardar total silêncio a seu respeito. Na Grécia Antiga conhece-se os mistérios de Eleusis e de Dioniso, com seus principais representantes. O adjetivo místicos deriva do verbo mio, que significa fechar. Mais especificamente, fechar os olhos, porta de entrada do mundo sensível, para que se torne possível o acesso a uma experiência de ordem anímica ou espiritual. E fechar a boca, para que esta não procure falar disso que, em sua essência, manifesta-se como indizível. Em sentido amplo, podemos considerar a mística como a irrupção do absoluto dentro da vida humana. Para a filosofia neoplatônica, a mística é a atividade que conduz ao contato direto entre a alma individual e seu fundamento divino. Este contato possui o caráter de participação da alma em Deus. Para isso é preciso deixar de lado a realidade sensível, uma vez que Deus é intelecto puro, sendo a alma de caráter inteligível a única via de acesso a ele. A mística neoplatônica influenciou marcadamente o pensamento de vários filósofos e teólogos da Idade Média, de modo a que se constituísse assim uma mística cristã medieval. A mística é trabalhada pelos pensadores alexandrinos, em especial Orígenes e São Clemente, em relação à história da salvação por Cristo e à experiência de apreensão da unidade trinitária de Deus. Também no gnosticismo ela se faz presente. Os pais da Igreja alargam esta noção, denominando místico todo o conhecimento da realidade divina, cujo acesso é facultado através de Cristo.
Santo Agostinho a define como uma iluminação da alma pela luz procedente de Deus. Entre os séculos XI e XIV, ela aparece como contraposição à tendência excessivamente racionalista da teologia e filosofia escolástica. No século XVI, a mística volta a ser intensificada, especialmente na Espanha, através de São João da Cruz e de Santa Teresa d'Ávila. Além dos acima citados, os principais representantes do pensamento místico no Ocidente são Filon, Dionísio Areopagita, São Bernardo, São Boaventura, João Gerson, Mestre Eckhart, João da Boêmia, João Ruysbrock, Ângela de Foligno e Ângelo Silésio. Misticismo moderno. O problema é que quase sempre os místicos são induzidos a prescindir da Bíblia e se basear apenas em suas experiências. Este é um dos grandes problemas dos neopentecostais, pois eles colocam suas experiências acima da Bíblia e dão a ela uma interpretação particular fora dos recursos hermenêuticos. O misticismo neopentecostalista é a mistura de figuras, objetos e símbolos para representarem elementos espirituais. Eles tomam figuras do Antigo e Novo Testamento e as espiritualizam, transformando-as em proteções, entre aspas, semelhantes às usadas pelas magias pagãs. E deste ato aparecem crentes com fitinhas no braço, com medalhas de símbolos bíblicos, ungindo portas e janelas com azeite, colocando sal ao redor da casa para impedir a entrada de maus espíritos. Outros bebem copos de água abençoada, usam óleos consagrados em Jerusalém, guardam gravetos que misteriosamente aparecem brilhando nos montes, ungem roupas para libertar as pessoas e etc. As magias pagãs estabelecem como pontos de contatos objetos tais como amuletos, talismãs, patuás, cristais, pedras e coisas para proteção. O problema é que tais pessoas acabam baseando sua fé em objetos. Estamos vendo novamente a famigerada doutrina da Idade Média das indulgências, só que agora no meio evangélico. A bênção é comprada. Quanto mais dá, mais bênção. Hoje em dia estão sendo chamadas de correntes místicas todas as crenças em seres intermediários, sejam anjos, demônios do bem e do mal, forças ocultas e todos os poderes que podem interferir no cotidiano das pessoas e que têm que ser dominados e controlados. Este tipo de misticismo poderia englobar as correntes da teologia da prosperidade e da nova era. Essa tendência pode ser vista no número cada vez maior de pessoas que acreditam em uma revelação especial fora da Bíblia, que buscam nortear-se por sonhos e visões e não pela palavra de Deus. Com a perda crescente dessa norma objetiva como regra de fé e prática, a tendência é buscar o subjetivismo e emocionalismo. Cada um passa a crer naquilo que os grupos têm experimentado, e por isso o testemunho de experiências sensacionais vai cada vez mais substituindo o lugar da pregação da palavra de Deus no culto. É uma prática usada por várias seitas. Por exemplo, a Rosa Cruz utiliza-se de objetos em suas práticas ocultistas, tais como incenso, estátuas, toalhas, aventais, bandeiras, decalques, discos, fitas cassete, publicações como monografias de vários graus, enviadas pelo correio para os membros do Sanctum,
da grande loja. Promete desenvolver o poder da vontade, manter a saúde, superar hábitos maus, atingir uma conscientização cósmica, mudar o ambiente, superar o complexo de inferioridade, decifrar antigos símbolos. O misticismo tem estado presente em todas as épocas da humanidade. O Evangelho e as cartas de João e Colossenses foram escritos para combater o pensamento gnóstico que era cheio de misticismo. Colossenses capítulo 2, versículos 16 a 23. O misticismo está intimamente ligado ao panteísmo. Tudo é Deus e Deus é tudo. Nos Estados Unidos houve um movimento chamado transcendentalismo, que foi influenciado pela filosofia hindu. Paralelamente a isso, foi fundado o movimento teosófico por Helena, Madame Blavatsky, escritora russa. Paralelamente surgiu a ciência cristã. O que eles tinham em comum? O que eles tinham em comum? A ideia de que o homem deve desenvolver a sua divindade, se descobrir o pleno poder que existe dentro deles, tendo o poder sobre a enfermidade, dos problemas, etc. Seth Kenyon, pastor evangélico, estudou numa das escolas da ciência cristã. Começou a pregar que nós somos pequenos deuses, que temos o poder de criar a realidade pelo que nós dizemos. Ele discipulou pela sua literatura Kenneth Reagan, que introduziu grandes heresias dentro da igreja evangélica. No Brasil, a literatura de Reagan foi introduzida por R.R. Soares. Heresias dentro das igrejas. Se existe algo que a história nos ensina, este ensino é que os ataques mais devastadores, desfechados contra a fé, sempre começaram com erros sutis surgidos dentro da própria igreja. John F. MacArthur Jr. Oração mística. R.R. Soares disse certa vez: nunca ore dizendo, faça a tua vontade. Paul, David e Jung Cho, especificando seus pedidos sobre a escrivaninha, bicicleta e a cadeira de rodas, disse: depois que aprendi a especificar os meus pedidos, eu não tive mais medo de Deus errar na entrega. No entanto, veja estas passagens: Salmo 94, versículo 10, Isaías capítulo 29, versículo 16 e Mateus capítulo 6, versículo 8. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus tem que ser feita em primeiro lugar, senão não recebemos nada daquilo que estamos pedindo. Resposta bíblica. Contradizendo o que esses pregadores ensinam, veja os seguintes exemplos. O pedido de Moisés, em Deuteronômio 3, 23 a 27. O espinho na carne de Paulo, 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. E o próprio Jesus, Mateus, capítulo 26, versículo 39. O conselho de Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 16. A galeria dos heróis da fé, Hebreus, capítulo 11, versículos 32 a 40. Moisés pediu que Deus riscasse o seu nome do livro dos viventes, se não tivesse misericórdia de Israel. No entanto, Deus não fez isso. Paulo orou 3 vezes pedindo a Deus que tirasse o espinho da carne dele, o que não sabemos o que era exatamente. Mas Deus não lhe respondeu, mas disse para ele que a graça de Deus bastava para o apóstolo. E o próprio Jesus pediu para que Deus passasse dele aquele cálice. Mas, no entanto, Jesus, quando viu que a vontade do Pai era aquela mesma, ele disse:
Contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. O próprio Jesus, o Filho de Deus. Na galeria dos heróis da fé não há só vitoriosos, mas há aqueles que foram cerrados pelo meio, que viveram em caverna e nos montes, homens dos quais o mundo não era digno. A falácia do há poder em suas palavras, até para criar. Exemplos bíblicos: Jacó, Gênesis 42, 36. Davi, 1 Samuel 27, 1. Os jovens na fornalha, Daniel capítulo 3, versículos 17 e 18. E o pai do jovem lunático, Marcos capítulo 9, versículos 23, 24. Todos cristãos, por mais fiéis que possam ser, sempre passará por tribulações. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Usam palavras mágicas, é o abracadabra da fé. Não é preciso pedir, e sim exigir. Querem dizer, por exemplo, que o verbo aitel significa determinar, mas aitel significa simplesmente pedir, e especifica o pedido de um inferior para um superior. É só estudar uma gramática grega, ou várias, e ver que não existe o sentido de determinar para a palavra aitel. Determinar significa exigir, e nós não podemos exigir nada de Deus, já que não temos direito nenhum. O nosso único direito é não ter direito nenhum, mas é pela graça de Deus que somos salvos, mediante a fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Pronunciar uma frase por deliberação própria e dar a entender que está autorizado por Deus, sem na verdade estar, é enganar o rebanho do Senhor. Deus não opera onde há engano, não compactua com enganadores, e não terá por inocente aquele que tomar seu nome em vão. Êxodo capítulo 20, versículo 7. A palavra vão no latim é vanum, que significa esvaziar. A pessoa esvazia o nome de Deus, torna o nome de Deus sem sentido quando usa o nome de Deus em vão. Então não podemos impressionar Deus com o nome de Deus. Muitas pessoas tentam impressionar Deus com o nome Jesus. Pensam que só por dizerem em nome de Jesus, Deus está obrigado a operar. Ledo engano. Deus opera quando Ele quer, da maneira que quer e na hora que Ele bem entender. O homem não manda em Deus, Deus manda no homem. Nós não somos deuses, somos servos. Amém.